Compartilhar nessa noite uma porção da palavra de Deus. E essa porção diz respeito a uma daquelas coisas que Mira Lopes disse que é um dos gigantes da alma. Ele qualificou o medo como o primeiro gigante da alma e qualificou agora a ira como o segundo gigante da alma. E a ira, ele disse que é o gigante vermelho. Porque a ira, como gigante vermelho, ela brota do medo. O medo ocasiona a ira. O medo dá vazão à ira. E ela é vasta como o seu progenitor. E dessa maneira, a ira se alastra e ela invade todo o ser humano. Então, o nosso problema hoje, e por isso eu chamo a atenção para o tema, é que a ira diz respeito ao homem. E a cada vez que nos juntamos, nos relacionamos, estamos perto um do outro, ela pode se manifestar. Ela pode aparecer. E quando ela aparece, ela se mostra de uma maneira muito inquietante para todos nós. Por exemplo, ela pode ser como aquela mulher infiel, aquela mulher que tem muitos parceiros. E ela pode se aliar a muitos parceiros. Por exemplo, a ira pode se aliar ao amor. E quando a ira se alia ao amor, ela dá vazão ao ciúme. E o ciúme se torna doentio e é capaz de atos lesivos a um e ao outro. A ira, quando se alia a outros parceiros, ela pode se aliar ao dever, por exemplo. E aí ela provoca intolerância. Ela chega ao ponto de excessos. E com isso, ela chega a um legalismo extremo que causa mal a todas as pessoas. Dessa maneira, irmãos, a ira é um mal que Mira Lopes qualifica como o gigante rubro, o gigante vermelho. Quem é acometido de ira ou de fúria tem um lema, e a ira tem um lema: é morrer, é matar para não morrer. Matar para não morrer. Mas o paradoxo disso é que ela causa mal a nós mesmos, ela causa mal a quem está manifestando. Por exemplo, vocês conhecem aquela expressão que diz assim: o camarada está morrendo de raiva, ou eu estou morrendo de raiva. Porque a ira não mata apenas o outro de raiva, mas ela mata a gente quando nós a colocamos dentro de nós. E quando ela entra dentro de nós, ela se transforma em rancor. E o rancor vai carcomendo a nossa vida e o nosso ser. Interessante também em Mira Lopes, quando ele diz que a ira é vermelha. Mas quando ele diz sobre a cólera, um outro estado da ira, ele diz que ela é amarela. Então basta olhar a cor na manifestação das pessoas. E do rancor, ele diz que é pálido. Então as três manifestações da ira são visíveis nas pessoas, segundo a teoria de Mira Lopes. Mas ele diz mais. Ele diz que a ira, ela pode fazer com que a gente se destrua pela ambição. A ambição de querer demais, de se tornar demais, de aspirar demais. E quando nós fazemos isso, nós passamos a nos destruir e a destruir o próximo por causa da ambição. Nós somos capazes de assassinar, de matar, até cientificamente. E somos capazes de nos anular friamente. A ira se manifesta sob o signo do medo. Então eu diria que todo medroso, todo indivíduo apavorado, assustado, ele manifesta ira.
E então eu quero agora dizer para você, meu amigo que está em casa, está num relacionamento às vezes difícil, e a coisa não fica fácil, e de repente tem um nervosinho lá, tem um bravinho, tem um que quer bater nos outros, tem um que quer atirar nos outros, tem um que quer fazer uma agressão contra o outro. Eu quero dizer que esse indivíduo, ele é um medroso em potencial. Ele é um apavorado. E o medo faz com que ele se torne valente, valente no gogó, e é capaz de cometer um ato abusivo. Diante disso, a ira de Deus pode se manifestar. E esse é o problema para a humanidade. E nós, como servos do Senhor, e você, amigo, como servidor de Cristo Jesus, eu quero fazer nessa noite as recomendações da palavra de Deus. E no livro de Colossenses, a Bíblia diz assim: buscai as coisas do alto. E eu falo para um público agora que é temente a Deus. Eu falo para um público que é cristão, que tem Cristo no coração. E a recomendação é: buscai as coisas do alto. Colossenses 3, versículo 1. E ainda na mesma epístola, Paulo diz: pensai nas coisas do alto. Não apenas buscai, mas pensai nas coisas do alto. E por que Paulo diz isso? Ele diz porque a nossa vida, a sua vida, está oculta em Cristo com Deus. E quando isso acontece, você tem essas duas saídas: buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. É isso que cabe a você, amigo e irmão em Cristo Jesus. Quando isso ocorre, Paulo vai relatando no livro de Colossenses que a nossa natureza terrena vai sendo amordaçada. Por isso ela não encontra espaço para a ira. A ira pode se manifestar, mas ela não pode me dominar ou dominar você. Porque o sol não pode se pôr sobre a sua ira, porque senão se torna pecado. E como a sua natureza agora é dominada por Cristo Jesus, ela não pode se manifestar. E então a impureza, a lascívia, desejos malignos, a avareza, tudo isso vai manifestando uma natureza terrena, que agora já não existe mais dentro do servo do Senhor. Mas no livro de Colossenses, Paulo diz mais. Paulo diz assim: não mintam uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho homem. Então, meu amigo, para que você se livre da ira e da provocação da ira, evite a mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E se você começa a mentir, você está num culto a ele. E aquele que é liberto completamente da natureza terrena, agora pratica apenas a verdade, que é Cristo Jesus. Um terceiro ponto que Paulo afirma no livro de Colossenses é que o novo homem, ele se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem de Cristo Jesus. Então, amigo, você aí na sua casa, você está num completo renascimento. Você está se fazendo outra vez. E a cada momento você está em transformação. E essa transformação diz respeito ao novo homem em Cristo Jesus. Você é nova criatura. E como nova criatura, esse gigante rubro da ira não cabe no seu coração. Paulo ainda faz um outro ressalto muito interessante, e esse eu quero dizer para você. Porque você agora, como servo do Senhor, como uma nova criatura, como portador das boas novas de Cristo, como articulador do reino de Deus na sua casa, Paulo diz assim: olha, agora você é assim, então não há grego, não há judeu,
não há circuncisão e nem há incircuncisão, não há bárbaro, não há livre, não há escravo nenhum, porque Cristo é tudo em todos. Então isso significa, irmão e amigo, que agora você não pode ficar participante de lados, de tendências, de teorias, mas você tem apenas que ter um foco em Cristo Jesus. E Ele é tudo em todos. E assim, quando você contempla dessa maneira, a graça de Deus se manifesta. E o gigante rubro da ira não tem espaço no seu coração, na sua casa, na sua família e com os seus amigos. E então eu vou para a parte final, e a parte final mostra virtudes que são cultivadas com aqueles que se resguardam baseados como servos de Deus. E a Bíblia diz então, revesti-vos, ou você, amigo, se revista de misericórdia, se revista de bondade, se revista de humildade, se revista de mansidão, se revista de longanimidade. São conselhos que constam no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 12. Paulo está dizendo isso para que você tenha uma proteção, para que esse gigante rubro da ira não entre na sua vida, no seu coração e nem no seio da sua família. Mas Paulo diz mais. Paulo diz, você que é servo do Senhor, e nós todos, nós devemos nos suportar uns aos outros em amor. É interessante isso, amigo, porque é difícil suportar, é difícil aguentar o tranco, mas essa é a palavra que Paulo diz. Você tem que aguentar o rojão e suportar o seu companheiro, o seu amigo, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus parentes e todos que estão perto de você. Mas Paulo diz mais. Ele diz, nós devemos nos perdoar uns aos outros. Devemos nos perdoar mutuamente em todas as queixas. Irmão e amigo, quem não comete algum tipo de delito ou alguma falta? Então o segredo de tudo está no perdão. E quando o perdão aparece e é manifesto, aí a ira não entra na jogada. Em nenhum momento ela tem espaço para entrar como ameaça para a sua vida e para a vida da sua família. Por isso, você tem que perdoar, porque o Senhor antes perdoou a todos nós. E como conselho final, baseado aqui na palavra de Deus, Paulo diz assim, mas acima de tudo, você tem que lembrar de uma coisa, acima de tudo está o amor. O amor tem que estar acima de todas as coisas. Esse amor de Deus, que é incompreensível para nós, nós devemos praticá-lo, e é coisa do coração. E quando o amor adentra o nosso coração, não há espaço para a cólera, para a ira, para o rancor ou para qualquer maledicência. Em segundo lugar, Paulo diz que acima de tudo vem a paz de Cristo. E quando a paz de Cristo se manifesta, ela é como árbitro dos corações. É como se ela te estivesse dando a sinalização de que está tudo certo. Como é que isso funciona? Ora, você está em dúvida quanto às coisas. Você não sabe o que fazer. Quem é que decide? Você que é cristão. Você ora a Deus. Você pede a Deus. Você intercede. E você não tem nenhuma resposta humana. Quem é que dá a sinalização? A paz de Cristo. E segundo Paulo, ele é o árbitro do coração. Quando isso ocorre, você sente paz interior. Isso acontecendo no seu coração, saiba, está tudo certo. O sinal está verde. Pode seguir em frente.
porque a paz de Cristo Jesus, como árbitro, deu o sinal verde para o prosseguimento. Em terceiro lugar, Paulo diz: a condição para estar acima de todas as coisas de forma rica é a palavra de Cristo Jesus, a palavra de Deus. E quando você mergulha na palavra de Deus, ela tem o poder de instrução, ela tem o poder de ensino, ela tem o poder de aconselhamento, porque ela vem regada de sabedoria. E quando eu adentro a palavra de Deus e ela adentra o meu coração, não há espaço para que o gigante rubro da ira, da cólera ou do rancor adentrem o meu coração. E quando a palavra de Deus está em mim, eu manifesto a gratidão a Deus pelo privilégio de sua orientação. E finalmente, Paulo diz assim: fazendo tudo isso, em tudo, devemos dar graças a Deus, devemos louvar a Deus, com cânticos, salmos e hinos, agradecendo ao Deus Todo-Poderoso. Sendo assim, amigo, o meu apelo nessa noite é que você, como servo do Senhor, não permita que esse gigante rubro, a ira, a fúria, a cólera, o rancor, faça morada no seu coração. É o gigante vermelho que, aliado com medo, detona completamente a sua vida. Você, como servo do Senhor, há de cultivar a mente de Cristo, com a paz dele no coração, o amor sedimentado em Deus, e tendo a palavra de Deus como escudo e aconselhamento. Não há lugar nenhum para que nenhuma maledicência caia sobre você e sobre a sua família. Que o Senhor seja louvado na vida de todos nós. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a sua atenção, a sua companhia conosco. Nós estivemos aqui celebrando o nome do Senhor. Nós cantamos, nós louvamos, nós homenageamos os pastores, nós trouxemos uma porção da palavra de Deus e nós oramos por todas as pessoas. O que nós queremos é que você saia daqui desse momento abençoado, sabendo que o Senhor está consigo e que a ira, a fúria, a briga, a maledicência não terá espaço no seu coração e nem na vida da sua família. Dessa maneira, eu quero convidá-lo para na quinta-feira estar conosco nos Bagageiros, participando de outro momento de comunhão com todos os irmãos. E assim nós ficamos na paz do Senhor e desejamos que essa paz, a paz de Cristo, invada o seu coração. Essa é uma celebração da primeira Igreja Batista de Salto. A maravilhosa graça de Deus ao seu alcance.